E aí pessoal, tudo bom? Segundo ano. Hoje voltamos para nossa matemática B, não é? Nossa matemática B agora, ela vai trabalhar com prismas, ou melhor, são figuras espaciais que também são classificadas como poliedros, né? Ou melhor, são figuras que contêm, tá? Figuras planas, só que gerando em planos diferentes, tá? Ou melhor, ela consegue gerar uma figura espacial, tá? Onde esses planos são ligados por outras retas e por pontos, gerando um poliedro, tá bom? Nosso primeiro poliedro de hoje vai ser o prisma. O prisma, ela é uma figura espacial, tá? Que ela contém uma característica bem interessante. Ela é uma figura que é formada por duas bases, tá? E essas bases, elas são paralelas entre si e são figuras geométricas planas, tá bom? Inclusive, o formato dessas bases definem o nome desse prisma, tá? Você pode observar que eu desenhei para vocês aqui 3 prismas, tá? Cada um deles tem uma característica diferente, tá bom? Contanto que sejam considerados como prismas. Por que, professor? Eles são considerados como prismas. O que faz com que essas 3 figuras sejam um prisma? Primeiro, elas contêm duas bases. Quem são essas bases? É a base superior e a inferior, tá bom? Elas são formadas por duas figuras geométricas planas, tá? E essas figuras geométricas, elas são figuras idênticas. Por exemplo, aqui nós temos um cubo, tá? Esse cubo ele é formado por 2 quadrados, as duas bases são quadradas. Lógico que esse cubo aqui, ele é um prisma também, só que todas as faces, no caso, o que são as faces? São as laterais dessa figura, tá? As faces, inclusive as bases também são faces, tá? Essas faces são todas iguais. Isso gera o quê? Isso gera um cubo, tá bom? Uma figura cúbica. Nesse caso aqui nós temos uma figura, um prisma triangular, tá? Isso aqui é um prisma quadrangular. Por quê, professor? Porque essas figuras da base definem o nome desse prisma, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho um prisma quadrangular, tá? Prisma quadrangular, ok? Onde as suas bases são formadas por quadrados, tá? Aqui nós temos um prisma triangular. Esse prisma triangular, as bases são formadas por triângulos, tá? Então aqui nós temos um prisma triangular. Ok? As duas bases são 2 triângulos idênticos. Aqui também nós temos um prisma. Esse prisma aqui também ele é um prisma quadrangular, não é? Você pode observar que essas duas bases, elas são bases quadradas. Elas são 2 quadrados idênticos, tá bom? Bom, nesse caso aqui, para que você possa considerar isso como um prisma, essa figura geométrica como um prisma, ela tem 2 características muito importantes. Quem são essas características? Ela é uma figura geométrica espacial, lógico, ela é um poliedro, formada por 2 bases idênticas, como eu acabei de falar para vocês, tá? Essa é a principal característica. E paralelas entre si, lógico. Elas estão contidas em 2 planos paralelos, plano 1, plano 2, tá bom? Plano 1, plano 2, ok? E também elas são ligadas por arestas. Quem são essas arestas? São, na verdade, essas linhas. São os lados das figuras geométricas planas, tá? Você pode observar que essas linhas são as nossas arestas, tá bom? Liga uma aresta na outra. São arestas que ligam uma base na outra, fazendo o quê? Elas são também paralelas entre si. Por mais que esse prisma deite, tá? Por mais que esse prisma ele sofra uma variação angular, você pode observar que as arestas continuam paralelas, tá bom? Lembrando que essas arestas, elas ligam as bases uma à outra, tá? Por exemplo, nesse prisma quadrangular, nós temos 4 arestas que ligam as 2 bases, que são as arestas laterais, tá? Gerando as faces laterais dessa figura geométrica, tá bom? Aqui também, por exemplo, nesse prisma triangular, nós temos aqui 3
arestas, né, que ligam a base de cima com a base de baixo, a base superior com a base inferior, tá bom? Bom, isso aqui define uma figura espacial como um poliedro, tá? Aliás, como um prisma. Mas para que eu possa classificar esse prisma, nós temos duas figuras, duas classificações. Como, professor? Esse prisma ele pode ser um prisma reto. Como assim um prisma reto? O ângulo formado entre as arestas e a base é um ângulo igual a 90 graus. Você pode perceber que qualquer aresta formada com uma ligação com a base, qualquer aresta lateral formando uma ligação com a aresta da base, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Eles geram ângulos retos. Ok? Isso aqui é considerado um prisma reto. Tá bom? Você pode observar aqui um prisma oblíquo. O que é um prisma oblíquo? As arestas laterais e arestas da base formam ângulos menores ou maiores que 90 graus. Bom, você pode observar que essas duas arestas aqui, as arestas da base e as laterais, formam um ângulo diferente de 90. Por exemplo, esse prisma aqui ele deitou para a direita, tá? Ele é inclinado para a direita. Então, você pode observar que nós temos um ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, eu vou chamar de ângulo alfa. Ele é um ângulo menor do que 90 graus, tá bom? Você pode observar que esse ângulo aqui ele diminuiu quando esse prisma inclinou, pela inclinação desse prisma. E você pode observar que esse ângulo aqui, que eu vou chamar de ângulo beta, ele é um ângulo maior do que 90 graus, tá? Olha que interessante. É um ângulo maior do que 90 graus. Por quê? Porque enquanto esse lado aqui, essa face desse prisma, ele inclina para a direita, enquanto esse ângulo diminui, esse ângulo aqui ele aumenta, eles se compensam. Tá? Então você pode observar que esses dois ângulos aqui, por exemplo, esse ângulo aqui, esse ângulo alfa, é esse mesmo ângulo aqui, olha. Tá? Eles são ângulos, o alfa e o beta são ângulos suplementares. Ou melhor, a somatória dos dois dá 180. Então, à medida que esse ângulo aqui vai diminuindo, o ângulo alfa diminui, o ângulo beta aumenta, porque a somatória permanece constante. A somatória dos dois é igual a 180 graus. Tá? Bom, é isso que caracteriza um prisma. Nossos próximos prismas, nós vamos dividi-los em prismas regulares e não regulares. Tá? Nessa questão aqui, nós temos figuras geométricas, tá bom? Por exemplo, se você observar esses prismas aqui, são prismas oblíquos, né? Esse nosso prisma, eu não completei a figura dele, mas ele é um prisma oblíquo. Por quê, professor? Porque você pode observar que os ângulos formados pelas arestas laterais e da base são ângulos diferentes de 90 graus. Eles são ângulos suplementares, não é? Igual ao prisma reto. Você pode observar que os ângulos laterais, olha, com o da base, formam 90 graus. Então, você pode observar que somando os dois dá 180. A mesma coisa acontece. Só que quando você inclina esse prisma, você pode observar que um ângulo diminui e o outro aumenta, contanto que a somatória dos dois dê 180. Ok? Bom, falando de prisma, essa é a parte qualitativa, né? Você conhecendo os tipos de prisma que nós temos, tá? Lembrando que as bases, elas definem o nome desse prisma. Se eu tenho um prisma onde a face é formada por um pentágono, eu tenho um prisma pentagonal. Se eu tenho um prisma formado por um hexágono, duas bases hexagonais, ou melhor, eu tenho um prisma hexagonal. Tá? E assim por diante, heptagonal, octogonal e assim por diante, tá bom? Depende das bases desse prisma, tá? Falando assim em prisma, nós também temos elementos geométricos aplicados à parte quantitativa. A parte qualitativa é o nosso conhecimento sobre o que é um prisma. A parte quantitativa são as fórmulas que calculam elementos, características desse prisma. Quais são as principais características desse prisma? Bom, nós temos a área lateral,
tá? Nós temos a área lateral. Quem é a área lateral? É a área lateral desse prisma. É a área formada pelos, na verdade, a somatória das áreas, né? Formada pelas figuras planas que constituem os lados desse prisma, tá? Então nós temos aqui a área lateral, tá? Nós temos uma formulazinha para cada um, tá? No caso aqui da área lateral, esse prisma aqui, você pode observar, olha, que é um prisma quadrangular, esses dois prismas. É um prisma triangular. Então aqui eu tenho 3 faces, né, laterais, aqui eu tenho 4 faces laterais. Se eu tivesse um prisma pentagonal, eu teria 5 faces laterais, tá? Então essa área lateral, ela na verdade é o número de faces multiplicado pela área da face. Face lateral. Bom, isso depende muito da figura. Então, por exemplo, se eu tenho 3, você pode observar que eu tenho 3 faces, só que essas 3 faces aqui são formadas por quadrados, tá? A lateral, então, eu vou multiplicar por 3 a área desses quadrados que constituem esse prisma triangular. Aqui nesse cubo, eu tenho 4, né? Eu tenho 4 faces laterais. Essas faces laterais aqui, você pode observar, olha, essas faces laterais, elas contêm uma área. Então, dependendo do tipo de prisma, tá? O quadrangular tem 4 faces, o triangular tem 3 faces. Então, isso aqui depende do número de prismas, né? Do número de faces, definido pelo tipo de prisma. Bom, a área da base, gente, na verdade, são a área das 2 figuras que constituem a base desse prisma. Então, fica 2 vezes a área, né, das 2 bases, tá bom? Eu vou chamar de área da base de uma base. Bom, é 2 vezes a área de uma das bases. É a área total dessa base, tá? Então, quem seria nossa área total, professor? Nossa área total, a área total dessa figura é a área lateral mais a área da base. A área da base é a área das 2 bases, não é? É 2 vezes a área de uma dessas bases. Então, fica 2 vezes a área das bases, tá? Então, nossa área total é a área lateral, mais 2 vezes a área de uma dessas bases, né? E nós temos a área da base total, tá? Então, nós temos aqui essa fórmula, ela nos dá uma compreensão da área total ocupada por esse prisma, tá bom? Professor, tem mais algum elemento quantitativo? Tem, que é o chamado volume. O volume desse prisma, ele é calculado como? Nós temos o volume. O volume do nosso prisma, ele é muito importante, tá? Quase todas as questões que trabalham com prismas, você vai trabalhar com o volume. Na verdade, é a área de uma das bases multiplicado pela altura. Então, é a área da base de uma delas, não é da base total, é de uma delas multiplicado pela altura do prisma, tá? O nosso Hzinho aqui é a altura desse prisma. Quem é a altura desse prisma, professor? A altura do nosso prisma está aqui, olha. Essa é a altura do nosso prisma. É a distância da primeira base até a segunda. Essa distância, na verdade, é em linha reta, tá? Em linha reta e perpendicular ao plano de baixo.
Então, por exemplo, eu não posso pegar isso aqui como a altura, esse prisma oblíquo. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que pegar a altura real, que é a distância do plano da primeira base até a distância do plano da segunda base, em linha reta, formando um ângulo de 90 graus. Tá bom? Por exemplo, esse nosso prisma triangular, você pode observar que essa aqui é a altura dele, ó. Essa aqui é a altura. O nosso cubo, você pode observar, olha, nós temos aqui a altura dele, ok? Então, essa aqui é a altura do prisma oblíquo, tá? Então, quem seria o seu volume? É a área da base, de uma das bases, no caso da base mesmo, né? Você pega essa base aqui, calcula a área, no caso aqui a área do triângulo, e multiplica pela altura, tá bom? Nós temos o volume desse prisma, olha que interessante. Tá bom, pessoal? Eu volto com vocês no próximo quadro para que a gente possa resolver algumas questões aplicando esse conhecimento da parte quantitativa, tá bom? Volto já já, não saia daí não. E aí, pessoal, voltamos nossas duas questões, não é? Vamos trabalhar agora essas duas questões contidas na nossa apostila para que a gente possa ter um entendimento melhor de como se aplicar esse conhecimento quantitativo sobre a questão dos prismas, tá? Bom, nossa primeira questão, ela está contida logo aqui na página 148, tá bom? Pega aí sua apostila, página 148. Página 148, primeira questão. Ela fala o seguinte: a torre VTS do Centro de Controle de Tráfego Marítimo do Porto de Lisboa é um edifício que tem a forma de um prisma oblíquo. Lógico, esse prisma aqui você pode observar que, na verdade, ele tem ângulos aqui menores que 90 e maiores que 90, tá bom? Ângulos suplementares, como nós trabalhamos na última aula. Aí fala o seguinte: cuja base é um retângulo com lados medindo 20 e 15 metros, tá? Então, nessa figura aqui, essa base, ela contém 20 e 15 metros. 20 metros, né? E 15 metros. Tá bom? Aí fala o seguinte: e a altura igual a 35 metros. Então, lembrem-se que a altura desse prisma oblíquo é a distância entre, em linha reta, a distância entre o primeiro e o segundo plano que contém essas bases, tá bom? Formando um ângulo, onde essa linha reta forma um ângulo de 90 graus com, né, as bases. Ou melhor, elas não seguem essa inclinação. Então, na verdade, nossa altura aqui, ela tem 35 metros, tá bom? Pergunta: qual é o volume desse edifício? Tá? Vamos lembrar que a fórmula do volume, o volume é a área da base multiplicado pela altura desse prisma, tá bom? A área da base, você vai escolher uma dessas bases, lógico, essa base aqui, né? A base inferior. Vamos achar a área dela. A área da nossa base, como ela é um retângulo, você vai multiplicar 15, né? Vezes 20. Então, nós vamos ter uma área aqui de 300 metros quadrados, tá? É a área da nossa base. Para achar esse volume, então, o nosso volume vai ser a área dessa base, tá bom? No caso, os 300, multiplicado pelo 35, tá? No caso aqui, 30 vezes 300 vai dar 9.000, né? Então, nós temos aqui 9.000 mais 5 vezes 300 vai ficar 1.500. Bom, então aqui, esse volume, tá? O nosso volume total aqui, que é o volume da figura, vai dar 10.500 metros cúbicos, tá? Esse é o volume dessa nossa figura, tá bom? É o volume do nosso prisma oblíquo, ok? Muito simples, não é? Você pode observar que esse tipo de questão, se você adotar o método correto para se trabalhar, se você sabe calcular a área de um triângulo, um quadrado, um retângulo, um hexágono, um pentágono, você consegue trabalhar essa questão aqui do volume do prisma e da área total dele, tá bom? Bom, a segunda questão fala o seguinte: na construção civil, é muito comum a utilização de vigas
vigas em L, né? Nós temos aqui uma viga em L, formato de L. Você pode perceber que ele é um prisma, tá? Professor, mas quem são as bases desse prisma? Muito importante. As bases são essas aqui, ó. São os L's. Essa é a base da frente, tá bom? Essa aqui é a base de trás, ó. Então, o correto é você pegar essa viga e colocar ela na vertical, porque nós temos duas bases, que é a base 1, tá? B1, que é a base 1, e nós temos aqui a base 2. Mas por que, professor? Por que não pode ser a base aqui, essa base aqui de baixo e essa base aqui de cima? Já que a gente chama de base. Porque não são figuras iguais, idênticas. Você pode perceber que essa base aqui é um retângulo, essa aqui também é. Só que esse retângulo aqui é maior do que esse de cima. Então eles não são bases. Para que eles sejam bases, eles precisam ser figuras idênticas. Então, as bases são as faces, né, em forma de L. Essas são nossas bases, ok? Bom, continuando a questão. Em concreto armado ou protendido, elas cumprem várias funções, por exemplo, suporte de laje de piso. Na figura a seguir, temos a representação de uma viga em L com faces perpendiculares entre si. Calcule em metros cúbicos o volume dessa viga. Então, nós vamos ter praticamente o mesmo raciocínio, tá? Nossa questão anterior. Só que dessa vez aqui eu tenho que calcular o quê? A área dessas bases. Eu tenho que calcular a área desses L's. Então, nosso volume aqui vai ser a área da base multiplicado pela altura. A nossa altura aqui, ela vai ser 5 metros, tá bom? Porque como você trata essas faces como base, então essa distância aqui, olha, entre essas duas bases é a nossa altura. Então a nossa altura acaba se tornando os 5 metros, tá? Bom, quem é a área dessa base? Quem é a área desse L? A área da nossa base... Bom, eu vou fazer uma divisão. Aqui nós temos um lado medindo 10, aqui é 20. Esse pedacinho aqui é 10, olha. Eu vou dividir, tá? Esse pedacinho aqui, ele é 10, ó. Ele é 10, então aqui também é 10. Se o total é 20, então essa outra parte aqui também é 10, tá? Essa partezinha aqui também é 10, olha. Então, esse primeiro pedaço aqui é um quadrado perfeito, né? Com laterais 10, 10 e 10, tá? A altura essa altura aqui, ó, essa outra figura, ela tem 30 centímetros de altura e 10 de base. Então, eu vou calcular a área 1 e a área 2, tá bom? Essa aqui vai ser a nossa área 1 e essa aqui vai ser a nossa área 2, tá? Então, a área dessa base vai ser a área 1, que é essa areazinha menor desse quadrado e desse retângulo, tá? No caso, vai ficar como? Aqui fica 10 vezes 30, né? 10 vezes 30. 10 vezes 30 mais, tá? Mais 10 vezes 10, tá bom? 10 vezes 10, né? Que é essa nossa segunda área aqui, tá bom? Bom, nossa área da base, então, ela vai ser o quê? Ela vai ficar 300, aliás, vai ficar o quê? 300 mais 100. Ela vai ficar 400 centímetros quadrados, não é? Então, você pode observar que nós temos essa área. Aqui nós temos essa altura de 5 metros, que é a altura necessária para a gente calcular esse volume, tá bom? O volume tem 100 metros cúbicos. Essa questão aqui, você pode observar que ela não tem alternativa, mas ela é calculada, lógico, você vai calcular isso aqui em metros cúbicos, tá bom? Então eu tenho que passar isso aqui para metros quadrados. De centímetro quadrado para metro quadrado, eu divido por 10.000.
tá? Você vai dividir por 10.000. Isso aqui vai ficar o quê? 0,04 metros quadrados, tá bom? Essa é a área da base, tá? Então, o nosso volume vai ser a área da base, que é 0,04 multiplicado por 5, que é a nossa altura, ok? Então, esse volume aqui vai ficar 0,2 metros cúbicos, tá? 0,04 multiplicado por 5 dá 0,2 ou 0,20, né? Então, você pode observar que esse é o volume da nossa figura geométrica, do nosso poliedro, do nosso prisma, tá bom? Ele vai conter 0,2 metros cúbicos, ok? Bom, pessoal, ficamos por aqui. É uma aula preliminar sobre prismas. Nós temos outras aulas, tá bom? Que trabalham com outros tipos de prismas. Vamos trabalhar com cubos, paralelepípedos. Vamos trabalhar com prismas regulares, tá? São aqueles prismas onde as bases contêm contêm arestas iguais, tá? Contém lados iguais. Então, essas duas bases, como elas contêm lados iguais, elas vão gerar o quê? Um prisma regular, tá bom? Bom, ficamos por aqui. Próxima aula a gente volta já trabalhando com outros tipos de prismas e continuando o nosso conteúdo, tá certo? Então, até a próxima aula e valeu!